Olá, pessoal! Mais uma vez, tia Luana aqui. E dessa vez, nós veremos a correção da apostila da Prefeitura do Rio do segundo ano da semana de 27 de abril. Gente, primeiramente vocês me desculpem se o vídeo sair barulhento aí com algum tipo de som, enfim, barulho atrás no fundo, né? Porque hoje minha rua está muito barulhenta, vizinhos colocando músicas alto. Então vocês me desculpem se isso ocorrer, tá bom? Mas eu espero que isso não interfira aqui no entendimento do vídeo. Bom, a primeira página traz um texto aí que é bom que os alunos leiam com seus pais, com a família, tá? Porque fala sobre como produzir um texto. Por quê? Porque toda essa apostila será sobre produção textual. Terá vários tipos de produções textuais que o aluno deverá fazer. Então, ele deve saber como fazer essas diversas produções textuais, tá? Não deixe de ler essa parte com o seu filho, se você é pai ou mãe do aluno, tá bom? Vamos ver o que pede. Primeiramente começa aí com a figura de um cartaz sobre informações a respeito do coronavírus. Vem trazendo aí 6 passos para lavar, né, mostrando como devemos lavar a nossa máscara de proteção de pano. Vocês conseguiram entender direitinho, ler? Vamos lá para as perguntas. A pergunta número 1, a primeira, diz: observe as imagens no cartaz. Do que se tratam essas imagens? Bom, as imagens tratam-se daquilo que o cartaz fala, não é? De como devemos lavar a máscara. A segunda pergunta diz: qual é a informação principal desse cartaz? A lavagem das máscaras de proteção, não é? E a última pergunta fala: quais são as partes do cartaz que estão em destaque? Vamos lá fazer uma observação? Olha só. Vem trazendo lá, o número que está em destaque, não é? Os desenhos, tá? Então, nós temos que observar tudo que está com cores fortes, escrito de maneira grande, né? Tudo isso está em destaque. Olha só, os números e as imagens, principalmente, são o que estão em destaque nesse cartaz, tá bom? Próximos. Bom, gente, nessas 2 folhinhas, a apostila propõe a produção de um cartaz, tá bom? E aí vai da imaginação de cada um. Você pode fazer um cartaz sobre qualquer tema que você quiser, tá? Atenção a aluno e responsável, se estiver assistindo esse vídeo junto com a criança. E criança, se você estiver assistindo esse vídeo sozinho ou sozinha, chame agora seu pai e sua mãe. Dá uma pausa aí nesse vídeo e chama lá mamãe, vovó, titia, quem estiver em casa com você. Chamou? Então, olha só. Mande uma mensagem para o professor do aluno perguntando se é para fazer esse cartaz, se ele vai valer pontuação, tá bom? É importante você saber, tá? Porque cartaz é uma produção grande, né? Talvez a professora até peça para você ir a uma papelaria comprar uma cartolina para fazer esse cartaz. Você tem que saber se ela exige que você faça esse cartaz ou não. Pergunta lá a ela se vai valer um pontinho, se, né, realmente deve ser feito esse cartaz. Então, quando você estiver aí pensando sobre o que você vai escrever, essas 2 folhinhas vão te fazer algumas perguntinhas. Aqui eu não vou estar dando respostas, tá? Porque são perguntas sobre o cartaz que você vai fazer. Eu não sei sobre o que você vai escrever, tá? Então, olha só. Aí na primeira parte, pergunta para que servirá o seu cartaz. Ele vai estar trazendo algum tipo de informação,
né? E essa informação vai servir para quê? Estará informando o quê? Então, aí você vai ler as opções e vai responder de acordo com as informações que o seu cartaz vai trazer, tá? Ó, nessa parte ali, ó, dessa tabela, pergunta que observações traz o seu cartaz, com algumas perguntinhas que você tem que responder sim ou não. Ó, coloquei o título com letra maior em destaque? Sim ou não? Você responde lá. As dicas estão em frases curtas e fáceis de visualizar? Sim ou não? Coloquei imagem no cartaz ou desenhei? Sim ou não? As imagens estão adequadas ao assunto? Então, observe lá o cartaz que você fez ou fará e responda sim ou não a essas perguntas. E nessa parte aí, ó, vem dizendo para você fazer um rascunho do seu cartaz, né? Como que ficará o seu cartaz? Tá bom? Mais uma vez eu peço para você perguntar à professora ou ao professor se é para fazer esse cartaz numa cartolina, se vai valer ponto. É uma informação muito importante para você nesse momento, tá? Então aí nesse espaço você vai fazer uma miniatura do seu cartaz, ou seja, vai desenhar mais ou menos como que o seu cartaz vai ficar, com os desenhos e as informações que ele vai trazer. Vamos lá. Ó, já nessa folha traz a ideia, né, de você fazer uma produção textual que é uma mensagem para a sua turma ou para o seu professor, tá? Então, mais uma vez, vai da imaginação de cada um, tá bom? Eu não posso aqui falar o que você deve escrever para sua turma, para o seu professor, porque vai do seu coração, né? O que você deseja dizer? Eu vou estar trazendo aqui apenas um exemplo para você saber como fazer. Ó, olha só o que eu escrevi. Queridos colegas de turma, sinto falta de todos vocês. Espero encontrar todos vocês em breve. Luana. Uma mensagem curtinha, né? Não precisa ser nada muito longo, não. Tá bom? Ó, o próximo traz aí, ó, o que é uma tirinha? Tirinha também é um tipo de produção textual, tá? São histórias em quadrinhos, olha só. Vocês leram essa tirinha do Seninha? Lá no primeiro quadrinho ele fala, ó, chega de carrinhos, minha mãe falou. Tem carrinhos demais no seu quarto, ela disse. Aí no segundo, mãe exagera. Aí ele abre lá a porta do quarto dele e é afogado por carrinhos, né? Cai um monte de carrinhos em cima dele. Então, será que a mãe dele estava exagerando ou ela estava certa em dizer que ele tem muitos carrinhos realmente? Vamos lá saber, ó. Conversando sobre o texto. Letra A. Você já leu alguma tirinha antes? Aí vai de você. Você já leu? Responde sim. Se não leu, responde não. Ó, eu sim. B. Você conhece esse personagem? Pesquise e escreva o nome dele. O nome desse personagem é o nome da tirinha, tá? Ó, ele se chama Seninha, tá bom? Agora veja lá. C. Qual é o brinquedo de que o menino mais gosta? Claro, né, que ele gosta mais de carrinhos. D. No primeiro quadrinho, podemos perceber pela expressão de Seninha que ele está zangado, né? Porque a mãe dele disse que ele tem muitos carrinhos. E. Você acha que a mãe do Seninha exagerou? Será que ela exagerou, gente? Ela estava certa em dizer que ele tem muitos carrinhos? Ou ele estava exagerando? Ele não tem muitos carrinhos, não. Ó, não, ela não estava exagerando. Ele realmente tem muitos carrinhos. F. Qual é o final dessa história? A mãe do menino chega no quarto ou o menino é derrubado pelos brinquedos que estavam em seu quarto? Ó, o menino é derrubado pelos brinquedos que estavam em seu quarto. Veja bem, nessa página propõe que você faça uma continuação para esse quadrinho aí, ó. Esses quadrinhos. O Seninha diz no primeiro, puxa vida, não consigo me concentrar para estudar. No segundo, tá faltando alguma coisa. O que será? Ó, aí acende uma luzinha lá na cabeça dele, no terceiro quadrinho. Ou seja, parece que ele teve alguma ideia, não é? E aí, qual foi a ideia que ele teve? Você tem que escrever aí no último quadrinho qual foi a ideia que ele teve.
tá bom? Professora, não sei fazer quadrinho. Vamos ver como faz, já já. Olha só, nessa página vem perguntando um pouco sobre o quadrinho que você produziu. Ó, com algumas perguntinhas. Mais uma vez, eu não vou estar dando resposta. Por quê? Porque vai do que você escreveu. Eu não sei como foi o quadrinho que você fez, tá bom? Não sei que tipo de ideia você colocou lá que o Seninha teve, tá bom? Só você sabe. Então, só você saberá responder essas perguntas, tá? Aqui não tem certo nem errado, porque vai da imaginação que cada um expressou no quadrinho que fez, tá? Ó, número 1 pergunta: o personagem faz parte de uma história. Qual será o nome do personagem principal da sua tirinha? 2. Em que local acontece a história? 3. O tempo da história será em um passado distante ou nos dias de hoje? O que acontecerá com o personagem? Tá? Na próxima página, escreva o que irá acontecer em cada quadrinho. Crie uma tirinha de início, meio e fim. Vou dar um exemplo de como você pode responder essas perguntas, tá? Ó, nós temos aí um quadrinho. O Cebolinha chega lá atrás da Mônica, né? Com um olhar meio malvado. Hehehe. Aí a Mônica tá chorando no segundo quadrinho, ó. Fungando lá, chorando. E no terceiro, o Cascão senta do lado da Mônica e ela pergunta: o que foi? E o Cascão, que fala tudo, né? Ele troca o R pelo L. Vou esperar sua tristeza passar para poder provocar você. Então, olha só. A primeira pergunta, como que a gente responderia sobre esse quadrinho? Só para vocês saberem como responder a respeito lá do quadrinho de vocês, ó. Qual é o personagem principal dessa história? É o Cebolinha, tá? O Cebolinha que faz tudo. Ele vai assustar a Mônica, ele fica surpreso ao ver a Mônica chorando, depois vai lá conversar com ela. Então, ele é o personagem principal. Ó, em que local acontece essa história aí, por exemplo? Parece que ocorre num jardim, não é? No local aberto. Ó, o tempo da história acontece no passado ou nos dias de hoje? Nos dias de hoje, né? Se fosse num passado distante, eles estariam se comportando de outra maneira, até mesmo com roupas diferentes, não é? 3, quer dizer, 4. O que acontecerá com o personagem, ó? O Cebolinha, ele vai assustar a Mônica, né? Ele já deixou bem claro que tá esperando ela parar de chorar para assustar ela. Então já sabemos o que vai acontecer. E é assim que vocês devem responder lá essas perguntas, tá? Com relação ao quadrinho que vocês vão fazer aqui, tá? De acordo com o quadrinho que você vai fazer aí, você vai responder essas perguntas. O que eu dei aqui, usando esse quadrinho da Mônica, foi só um exemplo de como você pode responder lá, tá? Vamos ver mais o que pede. Ó, chegamos nas últimas páginas, tá? As últimas páginas pedem para você dizer lá, ó, o que vai ter no seu primeiro quadrinho, no segundo quadrinho e no terceiro quadrinho, tá bom? Ah, professora, mas não é só para fazer um quadrinho? Não. Lá propõe você completar aquela historinha do Seninha, mas é para você montar uma história em quadrinho, tá bom? E aí, como que você montou a sua história, tá? Peça ajuda à sua família, vai ser essencial nesse momento, tá? Na primeira página você vai escrever lá com palavras o que tem no primeiro, no segundo e no terceiro quadrinho. Embaixo você vai montar um rascunho da sua história. E na segunda página, essa que tem um quadro laranja, você vai montar a parte final da sua história. Como a sua história ficou, como que ficaram lá os seus quadrinhos, tá bom? Aqui termina a nossa correção. Espero ter ajudado vocês. Vocês gostaram desse vídeo? Se sim, deixe o like, é importante que nós saibamos se vocês gostaram. E se tem alguma sugestão, alguma dúvida, pode comentar aí embaixo, ok? Até logo!